O Marco Polo é provavelmente o carneiro mais majestoso que se poderia ver em qualquer lugar do mundo. Spookspan está aqui com seu pai, Danny. Vamos nessa. A viagem é o auge da paixão de suas vidas pela caça. Éramos pessoas do interior, não da cidade. Cresci caçando, pescando, correndo para cima e para baixo nos riachos e rios. Caçar faz eles irem para longe de suas casas no Tennessee. Mas, sem dúvidas, essa é a jornada mais aventureira até hoje. Eu realmente não sabia nada sobre o Quirguistão. Eu só sabia que era montanhoso. Dá um tchauzinho pra câmera, pessoal. Juntando seu pai e filho, está um amigo de caça de Spook, o canadense Clay Lancaster. A maior atração da caça é a aventura. Muita gente acha que é só sair atirando por aí, mas não é isso. É sobre escapar das cidades, dos telefones, das pessoas e subir altas montanhas. Os três amigos chegam ao Quirguistão e partem em minivans para sua base de acampamento remota. São 36 horas de viagem. A jornada até o acampamento foi a parte mais difícil. Foi uma viagem longa e pesada, realmente foi. Vamos lá, Clay. Hora de acordar. Já chegamos? Me lembro de acordar e pensar, uau, tá muito frio. Meus pés estavam frios e meu corpo estava frio. Vamos, pessoal. Havia montanhas por toda parte. Era absolutamente lindo. É isso aí. Eu me senti tão isolado quanto um ser humano poderia se sentir. A gente não ouvia um avião sequer. Não havia nada lá. Essas coisas eram bem diferentes do que eu estava acostumado. Posso usar? Prometo ser rápido. Fica à vontade, Danny. Clay trouxe um telefone via satélite e um GPS para casos de emergência. Não demora. Mas o Danny quer falar com sua esposa, Ruby. Alô, Ruby. Liguei para ela e disse que mesmo que não disparássemos um tiro, já tinha valido a pena. Porque foi uma das cenas mais bonitas que já vi. Toda a viagem valeu a pena. Obrigado. Espero que tenha se despedido. Daqui pra frente será apenas para emergências. Toda ligação para a esposa é uma emergência. Filmagens do Clay. Os caçadores estão em uma excursão sob medida, organizada na América. Em um acampamento remoto a 8 horas da cidade mais próxima. Eles partem todos os dias a cavalo, acompanhados por uma equipe de guias locais. Eles eram muito amigáveis, extremamente orgulhosos de seu país e realmente queriam te ensinar as coisas. Eles passam 2 semanas inteiras atravessando quilômetros de montanhas congeladas em busca de seu prêmio. Era um grande desafio para caçar. Havia momentos em que eu estava com neve até a cintura. Filmagens do Clay. Com poucos dias para concluir a viagem, os caçadores avistam o que vieram buscar. Quando vi o carneiro, senti como se fosse um sonho. Eu não acreditava que era real. Aquilo era algo que sonhei por anos e anos. A caçada foi muito satisfatória. Nós pegamos 2 ovelhas Marco Polo muito lindas. E naquela noite tivemos um jantar de comemoração. É a última noite de caça e os locais querem dar uma despedida memorável aos rapazes,
Eu não bebo, então estava sendo difícil para mim. Eu disse a eles que não, mas eles simplesmente não aceitavam um não como resposta. Vai beber sim! Então, quando contaram até 3 e todos viraram um copo, eu levei o copo até o lado da minha orelha, joguei a bebida para trás e bati o copo na mesa, balançando a cabeça como se aquilo quase tivesse me matado. John. Após conseguirem seu troféu, os caçadores estão ansiosos para voltar para casa. Danny, Spook e Clay deixam o acampamento para viajar até a cidade mais próxima, a mais de 480 quilômetros de distância. Mas ao iniciarem a jornada de 8 horas, o tempo começa a fechar. Tinha nevado bastante. A estrada por onde viemos já não dava mais para vê-la porque o vento soprou e a cobriu completamente. Me afastei da van e lembro de ter feito uma marca na neve. Por que você fez aquilo? Eu disse acho que é o mais longe que a nossa van chegaria. Espero que não. Acho que não percebemos o quão ruim estava até começarmos. Até que eu estava sendo otimista. A neve está muito profunda para a minivan. Mas agora os guias locais decidem descer as montanhas para tentar escapar da nevasca iminente. Foi então que disseram que a gente tinha que entrar no caminhão. E eu lembro de pensar, eu avisei. Era um veículo militar antigo, estava todo aberto. O vento soprava direto na cara. Não era nada confortável lá atrás. Era para ser uma caçada VIP e aquilo fazia parte do que deveria torná-la tão especial. Fazíamos piadas sobre isso, só brincando com a situação. Tipo, não parecia muito com um tratamento VIP. O caminhão parte do acampamento, mas quase imediatamente, a nevasca começa a engolir o veículo envelhecido. Não andamos nem 1 quilômetro até ficarmos realmente atolados. Tivemos que tirar toda a neve com a pá. Continuamos cavando para fazer o caminhão sair. Todo mundo começou a empurrar. E aí ele voltou a funcionar. Tenho dirigido caminhões desde que era apenas uma criança. Acho que comentei que talvez poderia dirigir o caminhão através da neve. Com o Danny no volante, eles lutam para continuar através da neve. Ele fez um trabalho incrível. Fomos mais longe enquanto ele dirigia do que com qualquer outra pessoa. Mas depois de algumas horas, Danny se cansa e precisa parar. Depois que ele assumiu o volante de novo, não me deixa mais dirigir. E conforme o dia avança, eles continuam enfrentando o acúmulo de neve. Chegamos a um ponto em que não conseguíamos saber onde estava a estrada. Cada vez que chegávamos em uma colina, ficávamos presos 3 ou 4 vezes nela. Tínhamos que remover toda a neve do caminho para o caminhão ganhar impulso e chegar ao topo. Estava nevando muito e ficava cada vez mais fundo. No final da tarde, os caçadores avançaram demais para voltar. E o clima está piorando. Tudo ficou branco, tudo estava coberto de neve. Havia apenas branco. A neve não parava de cair e nada parecia familiar. Estávamos num vale enorme e ficando cada vez mais presos em situações piores. As horas passam. A luta para avançar está cobrando seu preço. A neve ficou tão profunda que bloqueou tudo. Não dava para avançar 10 metros.
Todos nós estávamos exaustos demais para continuar cavando. Eu continuava pensando, sabe, isso está começando a se tornar uma situação ruim. Você começa a ver seu progresso diminuir de 200 ou 300 metros de cada vez para 2 ou 3 metros. É aí que você percebe que acabou. Ficamos presos. E era lá onde íamos ficar. Os caçadores estão presos em um deserto gelado, a 3.000 metros acima do nível do mar e em meio a uma tempestade de neve. A noite está se aproximando rapidamente e as temperaturas começam a despencar para menos 40 graus. Como vou sair daqui? Socorro! Decidimos parar e esperar a noite passar e, com sorte, encontrar uma maneira de sair. É aí que você começa a ficar um pouco apreensivo. Tipo, como vou sair daqui? Os caçadores sabem que não tem outra opção a não ser ficar parados no meio do nada. Vai ser uma noite daquelas com certeza. A situação piorou e se tornou um problema sério. À medida que a noite cai, as temperaturas despencam. A exposição a esse frio extremo pode matar seres humanos em minutos. Apenas com seus trajes de neve e uma lona fina, eles têm que se agrupar para ficar o mais aquecidos possível. Chegou a uns 30 ou 40 graus abaixo de zero naquela noite. A parte de trás do caminhão estava lotada e fazia muito frio. Aquela não foi uma noite divertida e confortável. Eu estava apreensivo, com medo do frio e de ficar sem comida. Foi uma situação difícil. Tem os cobertores na mochila. Meu pai é muito compassivo. Sempre pensa nos outros. Pode pegar. E ele estava preocupado se todos iam estar aquecidos o suficiente. Demos a eles tudo o que tínhamos, meias, botas, jaquetas, tudo o que não estávamos usando, deixamos eles usarem. Pode usar. Ao decorrer da noite, os locais percebem o quão perigosa é a situação. Eles estavam ficando preocupados e eles moravam lá. Eles sabiam que ninguém ia sair para salvá-los e não existe nada como busca e resgate ou algo do tipo. O comportamento deles passou de ser meio jovial, sabe, se divertindo, rindo, brincando, para apenas um olhar vazio e uma preocupação desoladora. Os caçadores sobreviveram a uma noite amargamente fria. Dia 2. Mas o amanhecer não traz alívio no clima. E quando Clay sai do caminhão, ele leva um choque. Durante a noite, o caminhão foi engolido por um manto branco. Clay agora já não pode distinguir a terra do céu. Não havia nada para ver. Era apenas uma paisagem sólida de neve. Estávamos neste vasto vale. Ninguém sabia onde estávamos. Foi uma sensação angustiante. Para piorar a situação, os guias locais começam a recorrer aos ocidentais em busca de sugestões sobre o que fazer a seguir. Se você tira a rotina normal deles, eles não têm a menor ideia do que fazer. E eu acho que essa foi a parte mais assustadora. Foi aí que decidimos, olha, eles não vão nos tirar daqui. Vamos ter que fazer algo diferente. Parecia que, cada vez mais, eles olhavam para mim para saber o que fazer. Eu estava em um país estrangeiro e realmente não sabia o que fazer. Clay sabe que estão presos e em um grande problema. Usando seu telefone via satélite, ele faz uma chamada de emergência para o homem com quem marcaram a viagem de caça. Ele estava na Rússia na época, em Moscou. Aqui é Clay Lancaster. Ele estava tentando amenizar a situação. Ele disse que não estava ruim.
E eu ficava dizendo para ele, você não percebe onde estamos e o que está acontecendo agora, estamos presos. Nosso caminhão está atolado na neve, não dá pra sair. Logo chegou ao ponto dele falar, ei, tenho que jantar agora, estou ocupado, não posso falar com você. Alô? Aí ele desligou o telefone. Alô? Ainda bem que eu não estava perto dele naquela hora. Dá pra acreditar? Esse é isso aí. Não vou depender de mais ninguém aqui. Vou entrar em contato com meu irmão no Canadá. Mas a bateria do telefone via satélite está na reserva. Escuta, Está a poucos segundos de acabar. estas são as nossas coordenadas. Escuta, Norte 42. Foi um pouco frustrante. Eu pensei, por que deixei a bateria se esgotar tanto? Era a última que eu tinha. No momento em que ele está prestes a dar a localização exata, Alô? o telefone fica sem bateria. Alô? Você acha que ele ouviu? Sem telefone. Os caçadores estão agora completamente isolados. Tudo que eles podem fazer é se encolher e tentar se manter aquecidos. Muito obrigado. Viajando para o coração dos Alpes da Transilvânia, uma região remota do centro da Romênia, está Ken Jones, um mês paraquedista britânico em busca de umas férias diferentes. Eu me considero uma pessoa bem nômade. Geralmente passo muito tempo sozinho. Sempre tive essa ânsia de viajar, de me aventurar por aí. Parece que está no meu sangue. Fico inquieto, eu simplesmente preciso ir. O histórico militar de Ken lhe deu um gosto por aventuras extremas, e ele escolhe se desafiar em uma das paisagens mais selvagens da Europa. A Romênia atendia a muitos dos meus requisitos. Eu só queria sair do caminho turístico. Eu queria um desafio, um lugar que fosse difícil de verdade para mim. Ele está em uma missão solo para escalar o Monte Moldovano. Mas não é para qualquer um. Com 2.530 metros, é o pico mais alto da Romênia. E nas profundezas do inverno, até mesmo chegar à montanha já é arriscado. Foi uma jornada louca e perigosa. O motorista do táxi dirigia feito um louco. Eu pensei, caramba, o que estou fazendo? Isso deve ser tão perigoso quanto a montanha. No verão, esta paisagem selvagem estaria repleta de aventureiros. Mas em janeiro, a neve e a temperatura abaixo de zero significam que poucas pessoas têm coragem de se aventurar sozinhas nessas montanhas implacáveis. Me dei conta de que tinha praticamente toda a cordilheira só para mim. Era uma sensação boa, mas meio assustadora também. Isso nos torna conscientes da nossa própria insignificância. Normalmente, é uma subida de 2 dias até o topo da montanha. Mas Ken, o ex-militar em ótima forma física, desafiou-se a conquistá-la em um único dia. Eu e meus irmãos sempre fomos competitivos. Sempre competíamos até o ponto de ônibus e no caminho para a escola, tudo era uma corrida. Dia 1. Gosto da sensação do meu corpo funcionando bem e logo encontrei um bom ritmo. Sou louco por liberdade. Às vezes só temos que nos colocar por conta própria e curtir esse tipo de paz. Ken avançou rapidamente pelas encostas inferiores. Mas o terreno perigoso à frente ameaça sua ambiciosa investida pelo cume. Um campo aberto através das árvores oferece as rotas mais diretas até o topo. Esta faixa de contenção criada pelo homem previne a propagação de incêndios no verão, mas no inverno é um ponto crítico para avalanches mortais. Fiz um curso de combate ártico no Exército e sabia da chance de avalanches. Eu estava bem treinado nos procedimentos e em como lidar com elas. Com seu objetivo à vista, Ken ignora os riscos e decide acelerar até o topo.
A neve nessas partes superiores da encosta era mais como um pó fino. Em certos pontos, eu afundava até a cintura. Meu ritmo diminuiu significativamente e acabou ficando bastante difícil. Havia uma rampa, era uma parede muito íngreme. Tive que confiar nos meus crampons e no meu machado de gelo. Foi bem complicado. Em um certo momento, cheguei até a metade. Eu escorreguei. A queda serve como um aviso. A montanha é traiçoeira. Mas quem está determinado a continuar? Quem refaz seus passos e logo passa o ponto onde escorregou? Com esforço, vem a recompensa. Sua escolha de localização extrema está começando a valer a pena. Eu sentia como se estivesse no meu próprio mundo lá em cima. Eu estava totalmente exposto e sozinho. Nunca estive tão isolado. Poucos têm o privilégio de ter uma cadeia montanhosa inteira só para si. Mas as condições rigorosas o atrasaram em seu cronograma ambicioso. Restam poucas horas de luz do dia, e o tempo está se esgotando em sua tentativa de chegar ao topo. Eu sabia que a quantidade de neve deixava tudo bem difícil, mas eu me sentia muito em forma e forte. Treinei duro, então me sentia confiante de chegar ao topo. Sua habilidade atlética e determinação extraordinária o levam a alcançar seu objetivo. Mas ao cair da noite, ele deve decidir se fará uma tentativa final para chegar ao topo, ou recuar para buscar abrigo e fazer uma segunda tentativa pela manhã. Continuei esperançoso de que o nível de neve mudasse ou ficasse mais amigável. Andei um pouco mais sem querer desistir, mas as dúvidas começaram a surgir na minha mente sobre se eu alcançaria o topo naquele dia. Chegar ao topo é sempre importante. Mas há um momento em que temos que dizer basta, não faça nada imprudente. Relutantemente, quem decide retornar à relativa segurança das árvores. Meu plano era entrar na floresta com segurança para cavar um buraco na neve ou montar meu poncho. Eu não queria ficar exposto na encosta aberta e, sabe, as árvores são um abrigo natural. À noite, a montanha será ainda mais traiçoeira. Quem precisa descer rápido para encontrar um terreno plano para acampar? Mais uma vez, a faixa de incêndio oferece o caminho mais direto. Mas segui-la é uma estratégia perigosa. De repente, ouvi um barulho vindo lá do topo da montanha. A princípio, pensei que fosse algum animal. Era tão estranho e sobrenatural. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. E então percebi que era uma avalanche. Eu estava fascinado, eu nunca tinha visto uma avalanche antes. De certa forma, era perverso, só queria ficar olhando. Eu devia ter me virado e corrido. Mas era algo tão grande e magnífico. Mas quem não pode perder tempo? Cada segundo que passa o aproxima mais da morte. Virei e corri o mais rápido que pude para dentro da floresta. E todo o tempo eu sentia como se estivesse me perseguindo. Meu coração estava disparado. Eu estava enlouquecendo. Ia me atingir e me soterrar. Achei que ia morrer.
Ken se joga para a segurança no último segundo. E a avalanche é canalizada pela clareira. Com certeza eu já estaria morto a essa hora. Fiquei bem abalado por um tempo. E então, quando percebi que estava seguro e me acalmei, comecei a rir. Ele escapou por um triz. Mas ele ainda está em perigo. A neve nessas encostas superiores está instável. Após a avalanche, comecei a me sentir realmente vulnerável na encosta. Tinha que achar um lugar seguro para dormir. Então desci e me adentrei na floresta para passar a noite, porque ainda era possível subir no dia seguinte. Agora é uma corrida para descer para um terreno mais seguro antes de anoitecer. Mas entre as árvores, o avanço rapidamente fica difícil. O terreno ficou mais traiçoeiro. Os galhos cutucavam meus olhos. Aquilo estava virando um pesadelo. O terreno irregular e a inclinação da montanha o forçam a voltar para o terreno aberto. Eu sabia que o caminho mais rápido era descer pela clareira entre as árvores. Eu não queria me aproximar de novo, mas eu não tinha escolha. Tinha que descer por lá. Mas pegar esse atalho é um risco sério. Em sua corrida contra a luz, Ken decide que vale a pena correr o risco. Mas sua sorte acabou. A montanha está prestes a mostrar como ela pode ser mortal. Desta vez, ela o pega em um instante. É correr ou morrer. Corri o mais rápido e freneticamente que pude. Eu estava correndo pela minha vida. E então, antes que eu percebesse, fui tirado do chão. Eu estava completamente apavorado. Isso te engole e te envolve. Você sente todos os seus ossos e órgãos por dentro. Fica tudo vibrando. De repente, eu estava caindo. E então eu pensei, isso é muito, muito ruim. Caí bem sobre minha bunda. E ouvi um estalo enorme. Era o meu quadril se despedaçando e a cabeça do meu fêmur quebrando. Devo ter perdido a consciência. Fiquei deitado, imóvel. Não tinha ideia do que estava acontecendo nem de onde eu estava. Eu não sentia nada. Estava escuro. A queda causou um corte sangrento na cabeça dele. Mas Ken está prestes a descobrir que seu corpo sofreu um golpe muito mais mortal. A dor finalmente me atingiu. Ai. Foi agonizante, como se um ferro em brasa estivesse perfurando a lateral da minha perna. O impacto quebrou o fêmur dele e destroçou a articulação do quadril atravessando a pelve, despedaçando-a. Fragmentos de ossos rompem vasos sanguíneos ao redor da pelve, causando hemorragia interna e fazendo a temperatura do corpo despencar. Neste ambiente extremo, seus ferimentos podem ser fatais. Ken sabe que está mal, mas não tem consciência do alcance total dos ferimentos. Sentei e comecei a avaliar a minha situação. Quando coloquei a mão esquerda na perna, senti algo úmido e pegajoso. Eu tinha um grande ferimento aberto de alguns centímetros no lado do meu quadril esquerdo. Estava sangrando bastante. Ele precisa agir rápido para impedir perda de sangue, o que poderia comprometer suas chances de sobrevivência. Consegui me forçar a rolar meu corpo de lado.
peguei o kit de primeiros socorros do meu bolso. Isso pareceu estancar o fluxo de sangue. Depois de colocar o curativo, puxei as calças de volta para cima e decidi não olhar mais para lá. Meu instinto natural foi tentar levantar e caminhar. Minha perna estava doendo, mas eu não tinha certeza se estava quebrada. Senti uma dor agonizante subir pela minha perna como um choque.